Nossa, os programas de desenhos mais bizarros e assustadores da TV Cultura. É isso. Mais um dia para de aparecer o negócio. Como você nunca viu. O Gabinete. Tá no volume bom? Tá no volume bom? Quer dizer, não estou ouvindo nada, no caso. Se você cresceu assistindo aos desenhos que passavam na TV aberta, em canais como SBT, Globo e, é claro, a TV Cultura, com certeza guarda boas memórias dessa época. Mas preciso confessar, a TV Cultura sempre teve um lugar especial no meu coração. Desenhos como eu só assistia a TV Cultura. Camundongos Aventureiros e Motivar a Escola. Nem sempre pegava outras coisas também, que eu era pobre. E Mundo da Lua eram o que eu mais amava. A diversidade de conteúdos eu era gostava incrível, de Que Monstro Te Mordeu. E eu tinha uma paixão especial pelos programas mais estranhos. Eram criativos, únicos e, às vezes, até bizarros. Justamente por isso eu não conseguia tirar os olhos da tela. Mas, vez ou outra, a TV Cultura ultrapassava o limite da estranheza e nos presenteava com algo verdadeiramente peculiar. Alguns programas chegavam a ser assustadores, e é exatamente sobre isso que quero falar hoje. Prepare-se para relembrar ou descobrir algumas dessas produções que marcaram. Que saudade, acho que vai me trazer mais nostalgia do que estranheza. Mrs. Spider era tenebroso, vamos combinar. Mrs. Spider é um desenho norte-americano produzido pela Nickelodeon, originalmente transmitido pela Discovery Kids aqui no Brasil, exibido também no Cartoon Network e, claro, TV Cultura. Ambientada em um vibrante jardim cheio de vida, a história segue Mrs. Spider, era tenebroso mesmo. Isso aí a gente tem que... e seus filhos insetos, enquanto aprendem lições sobre amizade, aceitação e trabalho em equipe. Algumas das histórias abordavam temas profundos, como pertencimento e superação de medos. Os personagens frequentemente enfrentavam dilemas existenciais ou desafios essenciais para o crescimento individual de cada um. Em relação aos personagens, todos são extremamente icônicos, cada um com características bem marcantes. Um dos meus favoritos era o Pipoca, talvez porque ele fosse meio biruta e explosivo. O visual dos personagens, embora simples, funcionava muito bem e criava uma harmonia geral. Bem, com algumas exceções, e aí que entra o lado peculiar do desenho. Enquanto a maioria dos personagens compartilhava traços comuns, como corpos e rostos arredondados ou a forma de insetos, havia algumas figuras que destoavam completamente. Spindella, Mandak e, claro, o Aracnídeo tinham corpos que se assemelhavam ao de aranhas, mas seus rostos possuíam traços humanos, o que criava um contraste intrigante e, de certa forma, perturbador. Não gostava desse branquelo aí, não. Especial era o mais peculiar entre eles. Sempre mal-humorado, ele adorava semear desordem e às vezes manipular as crianças. Sua casa era igualmente estranha, decorada com 2 máscaras bizarras na entrada. Não sei exatamente porquê, mas ele era bizarro. Pálido com um rosto andrógeno, de batom vermelho e ligeiramente humano, sempre me causava um desconforto inexplicável. Nossa, sim. E eu não sou uma pessoa de me ficar desconfortável fácil. Nossa, eu nem lembro disso aí. Dango Balango é um daqueles programas infantis que conseguem ser mágicos e genuínos ao mesmo tempo. Ele se destaca pela presença de personagens únicos, trazidos à vida pelos bonecos do icônico grupo Giramundo. O programa trazia Amava Giramundo. Principais. Como assim eu não conhecia Dango Balango então? E Drusilla, que a cada episódio participavam de alguma aventura diferente. Junto a isso, as crianças também participavam dos episódios, trazendo uma proximidade maior entre o público e a ficção. De forma muito criativa, o programa narrava histórias engraçadas, curiosas e até assustadoras, mesmo quando elas não tinham a intenção de ser. Acredito que muito disso seja por conta do seu visual psicodélico e sombrio. Talvez a limitação de expressão e movimento das marionetes causasse algum certo desconforto. Ainda mais se você tivesse pupafobia, uma derivação da automatonofobia, que é o medo irracional de figuras humanoides não vivas, sejam elas bonecos, estátuas, marionetes, etc.
Esse aqui. O Esse aqui. design dos Ué, por que personagens, tá embora pausando? Sim, Esse aqui, ó. figuras humanoides não Essa boneca aqui, se não me engano, é a imagem. É a Lost Media. A imagem original de uma creepypasta japonesa. vivas, sejam elas bonecos, estátuas, marionetes, etc. O design dos personagens, embora fossem psicodélicos, eram muito criativos e bonitos, tirando um personagem específico. Oxe, o corpo. Eu tive muito She-Ra e He-Man na minha veia pra ficar com medo dessas coisas. O Kappa. Esse personagem Esse poderia é o entrar facilmente Kappa! em qualquer conto de terror ou de dark fantasy. Seu design lembra muito a famosa representação da morte, possuindo obviamente uma capa com mãos magras como de um esqueleto. O mesmo esconde sua face entre as sombras de seu capuz. Ele é basicamente o vilão da série, a personificação do mal. Ele era tão bizarro que no episódio O Fantasma da Tia Cocota, ele planeja envenenar os personagens e mandar eles para o Beleléu. Porém, entre tantos Meio episódios macabro pra uma bizarros e criança mesmo, assustadores, né? Vamos o combinar. que mais se destaca nesse aspecto é o episódio Eu queria saber, será que passava por um controle de qualidade as coisas antigamente? Porque até meu desenho favorito da infância, que era Que Monstro Te Mordeu, não é uma das coisas mais normais do mundo. E é justamente por ser um dos meus favoritos que a gente já tem certeza que não vai ser um dos mais normais do mundo. Eu era uma criança meio Ed, gente. Eu gostava de coisa esquisita. Sei lá, sempre me atraiu. Não gosto de ver mais do mesmo, sabe? Sempre achei da hora. Parte 6, no qual é narrada a história de Maria Tipo, o Luz, pica-pau uma fumava e jovem bebia. invejosa e preguiçosa que, para agradar o marido, sempre Cara, seguia sim. dicas de uma vizinha sobre como preparar certos pratos. Até que um dia, a sua vizinha se cansou e sugeriu que Maria utilizasse os órgãos do defunto para preparar um ensopado especial para seu marido. Apesar do sucesso do prato, naquela noite, Maria começou a ser atormentada por uma voz fantasmagórica, exigindo que ela devolvesse os seus órgãos. O corpo do defunto profanado apareceu, com sua barriga vazia e, em vingança, arrancou o coração de Maria. Sim, canibalismo num programa infantil passando às 2 horas da tarde. Mas o que Excuse realmente me, causou como que os isso foi maiores aprovado? traumas foi a música de abertura. Ela é uma mistura absurda. Ah, não foi. E não foi esse o ponto principal, foi a música de abertura. Gente, você tem que sair dessa merda desse celular. Não é De possível. sons estranhos e uma letra igualmente bizarra. A canção descreve um ser com pescoço de cabra, bunda de calango, focinho de fada, rosto de monstrengo, cara de minhoca e mãos de pernilongo. Não faço ideia de que espécie de criatura seja essa, mas tento imaginar. Nossa. Fofo. Catalendas é um programa produzido pela TV Cultura do Pará, que marcou gerações com seu formato único e criativo. Assim como Dango Balango, Catalendas é apresentado como uma peça de teatro com bonecos. Assistindo onde mais cada um 3 episódio episódios. nos transporta para histórias do imaginário popular da Amazônia brasileira e de outras culturas. A trama gira em torno de Dona Preguiça, uma simpática narradora que compartilha com o Preguinho, um curioso filhote de macaco prego, lendas e Preguinho, contos encontrados em fofo. seu livro de histórias. Cada narrativa carrega reflexões sobre escolhas, vida e o impacto das nossas ações. O visual de Catalendas é encantador em sua simplicidade. Apesar das limitações naturais dos bonecos, eles se encaixam perfeitamente na atmosfera do programa, prendendo o espectador com seu charme artesanal e o poder das histórias. Mas o que realmente distingue Catalendas Você é lembra sua da Rapunzel que capacidade de passava provocar também com diferentes bonecos? emoções, da curiosidade ao medo. Muitas histórias são Não. acessíveis e envolventes para o público infantil, mas Você não outras lembra o nome? possuem um tom surpreendentemente sombrio, Vou tentar achar. sendo capazes de arrepiar até mesmo os adultos desavisados. Os episódios frequentemente mergulham em um clima denso e surreal, criando momentos de tensão que ficam na memória. Um exemplo clássico é o episódio Mapinguari, inspirado nas lendas amazônicas sobre uma criatura gigantesca,
parecida com um macaco, com um corpo coberto de pelos, com um único olho e uma boca que se estende do peito até a barriga. Sua atmosfera sombria e visual perturbador da criatura fizeram deste episódio um dos mais marcantes. Sabe por que eu acho que aprovava tanta coisa esquisita antigamente para as crianças brasileiras? A gente tem folclore. O folclore é esquisito pra você ensinar pra criança. E isso é tipo matéria de maternal. E mesmo assim, Rapunzel do Furufunfum. Mano, não acho que eu lembre, não. Não acho que eu esteja lembrado, não. Não acho que eu esteja me recordando, não. Esse é antigo papo. Tá explicado, eu sou nova. Eu tenho só 14 anos. O que eu ia falar? Eu lembro que tem um desenho antigo que virou Lost Media, porque tem no máximo 5 episódios deles que sobrou, que eu assistia muito. Então, assim, eu lembro de vários episódios, várias coisas diferentes, que não existe mais. Simplesmente não existe mais, não tá salvo em nenhum lugar. E eu fico encabulada com essa ideia. Tipo, de eu ser uma pessoa antiga o suficiente, eu só tenho 20 anos. Pra ter um bagulho que simplesmente do que era, não lembro, mas eu já fiz vídeo sobre. Será que eu consigo achar? Nossa, gente, voltei um monte. Onde que a gente tava? Catalendos, né? Aqui. Vou colocar as minhas coisas pra lavar também. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre, se não me engano. Eu acho. Eu não tenho certeza se eu fiz. React. Ô, pomba. Quero ver os vídeos. Pera. Nossa, será que eu fiz react ou será que eu fiz maquiagem enquanto eu via? Eu acho que é esse Lost Media de Creep. Não. Não. Acho que não é não. Acho que eu não fiz react não. Pera aí, deixa eu colocar as coisas na pia. Ah, eu não sei se eu vou lembrar, velho. Vou tentar achar o negócio de Lost Media que eu vi o vídeo de Lost Media. Aí eu tento achar pra vocês. Não sei, algum desenho meu da infância. Será que se eu pesquisar desenhos antigos que viraram Lost Media no Google aparece? Era Gloob Gloob, será? Eu acho que era Gloob Gloob. Mano, acho que era Gloob Gloob. Até hoje eu fico fazendo graça do Gloob Gloob com a minha mãe, velho. Era Gloob Gloob, certeza.
esta bomba atômica aqui. E eu assistia muito. Eu assistia com a minha mãe pra dormir, tá ligado? E a gente fazia graça. E ficava fazendo Gloob, 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 cantando a abertura. Até hoje, quando acontece alguma coisa relacionada com água, alguma coisa assim, a gente fala do Gloob Gloob. A gente assistia horrores. Aí eu descobri que não sobrou, ele virou Lost Media. E eu fico incomodada com esse fato. Ai, eu tirei a outra guia. Ô, bosta. Enfim. Que se estende do peito até a barriga. Sua atmosfera sombria e visual perturbador da criatura fizeram deste episódio um dos mais marcantes. Outro destaque é a morte de Matinta, que narra a história de dois garotos que, movidos pela curiosidade, vão ao velório de uma mulher que dizem ser Matinta. Quando o relógio Matita marca Pereira? meia-noite, o que parecia apenas uma lenda se transforma em uma experiência aterrorizante. Tumbalacatumba, A mulher tumbatá. desperta do caixão, fazendo os meninos fugirem desesperados pelas Nossa, bem ruas. feitos os bonecos, hein? Com histórias fascinantes, Catalendas é muito mais do que um programa infantil. É verdadeiramente uma janela para o rico e por vezes assustador folclore brasileiro. Como eu disse. Acho que bugou, hein? Nossa, que sensação nostálgica. Nossa. Que sensação ruim. Fofo! Muito Quero dedicar fofo. um espaço especial para relembrar alguns programas que, Caraca. por razões curiosas, sempre me deixaram um pouco desconfortável. Caraca, que eu não esses lembrava programas disso. fossem propositalmente Nossa, eu bizarros gostava ou muito desse assustadores, desenho. pelo menos na maior parte Era das muito vezes. fofo. Mas havia certas situações ou detalhes peculiares que, de alguma forma, despertaram um medo inexplicável em mim quando eu era criança. Embora o programa fosse bem caótico, sua Nossa, eu maneira gostava única de muito ensinar das sobre coisas ciência que era eram nessa fascinante. vibe Todos os assim. personagens eram bastante excêntricos, mas em De particular gente sempre me de causavam um real, certo interpretando desconforto. coisa pra criança e ensinando Lester, coisas, o rato. olhando Ele não assim fazia na nada de câmera. errado, era engraçado e carismático, mas eu sempre tive uma certa aversão a essas fantasias que misturam características humanas e animais. É a mesma Você não gosta de sensação furry? que eu tinha com aqueles dois ratos que apareciam nos clipes da Xuxa, que me incomodavam de um jeito True! difícil de Nossa, explicar. eu nunca consegui E pensar claro, que eles não eram posso bizarros. deixar de mencionar o Tchutchucão, Tadinho! Tadinho! Chuchucão é icônico. que também me causou Icônico. O meu namorado tem medo da Bila Bilu, gente. Até hoje, ele tem medo da Bila Bilu. Ele fica legitimamente incomodado. um desconforto. Não sei se vai aparecer a Bila Bilu aqui, então eu vou mostrar. Matheus, ele desgosta muito da Bila Bilu. Essa é a Bila Bilu. Eu achava ela icônica. Ok, essa imagem tá amaldiçoada. E essa também. Mas ele morre de medo dela. Eu achava ela icônica. Monstro de palha do Cocoricó é outro nível. A criança que não tinha medo do monstro de palha era capaz de tudo. Ela virou psicopata quando ela cresceu. E eu não era uma criança que tinha medo, tá? Eu andava às 4 horas da manhã na chácara que não tinha iluminação, nem na rua. Sozinha. Eu morava em roça. Mas o monstro da palha me assombrava. parecido. Eu não sei qual foi o preconceito que criaram com Pingu, sendo que quando passava Pingu nas telinhas, eu estava sentada com a bunda grudada no sofá, prestando atenção mágica assim nele. Eu amava Pingu, eu não sei, eu achava uma fofura. Eu não sei porque que criaram um medo de Pingu. Pingo é sem dúvida um dos meus desenhos favoritos. E como todo mundo sabe, ele é bem tranquilo. É muito Seu fofinho. estilo stop motion é um verdadeiro colírio Ai, para eu os amo. olhos. No entanto, existe um episódio específico que ainda me causa um certo desconforto. O sonho de Pingo. Nesse episódio, Pingo encontra uma morsa gigante em seu sonho.
Apesar de ser brincalhona, a morsa acaba assustando o personagem ao começar a esticar, prender e, de certa forma, irritá-lo. Tudo isso enquanto solta uma risada um Eu lembro pouco desse episódio. perturbadora. As pessoas criaram uma versão muito grande por ele. Eu achava tão normal, velho. O visual da morsa é, no mínimo, estranho. Há algo nos seus traços que simplesmente não combinam com o resto do Meio desenho, Skinwalker, criando assim, uma né? sensação de desconexão Agora eu tô difícil de vendo. explicar. Agora eu tô vendo. Ó, essa... Essa é banger. Nossa, essa desperta uma sensação tão maravilhosa. Nossa, amava. Castelo Rá-Tim-Bum é sem dúvida Tudo uma é perfeito. obra-prima da televisão Sim. brasileira. Não há nada exatamente bizarro em sua narrativa ou nos personagens. Porém, Nossa, o que caiu o me pagamento do meu assustava namorado. ou Vou sair. incomodava era o visual de alguns deles. Curiosamente, esse desconforto talvez fosse o que mais me atraía para o programa. Personagens Eu acho como que geralmente é Godofredo, por assim. exemplo, pareciam um engodo de uma O Godofredo! Oh my god! Eu esqueci dele! Um divo realidade icônico não alternativa, com um visual compreendido. peculiar e intrigante. Já o Dr. Abobrinha tinha algo assustador Icônico. em sua essência, talvez pelo seu desejo Icônico? incessante de possuir o castelo apenas para si. Não, A icônico. caipora dispensa a explicação. Diva icônica também, perfeita. Maravilhosa. Ele é a própria definição de estranheza. Icônico também, é o primeiro decor aqui. Fora Gente, essas achava todos abstrações, icônicos. o programa sempre foi e sempre será genial. Que saudade de ser criança, gente. Memórias sendo Por algum motivo, desbloqueadas. os programas sempre me provocavam uma sensação estranha de vazio. Por que tá quase tocando melancólico. Minecraft A imaginação atrás? fértil do protagonista, Lucas Silva e Silva, frequentemente criava situações que misturavam fantasia e realidade de uma forma que podia ser desconcertante. Eu me identificava muito, tô muito triste. Ele tá me julgando, não gostei. A atmosfera do programa contribuía muito para isso. Um tom tanto escuro, com momentos de silêncio absoluto, ou a ausência de trilha sonora, que intensificavam a tensão até mesmo em cenas que não precisavam ser tensas. A paleta de cores também tinha algo peculiar, como se você estivesse dentro de um sonho, ou talvez de um devaneio. Essa mistura Acho de que era isso que eu vazio, gostava. conforto, inquietação Na vida e real era calma assim, me exato. fazia questionar se o programa realmente existiu ou se foi algo apenas da minha mente. Não é à toa que Essa ele banger deixou tocando no uma fundo. impressão tão marcante e ao mesmo tempo tão etérea. Poético, eu diria. Mas eu gostava muito, pra achar estranho. O estranho não é estranho por natureza. Ele é definido pelo olhar de quem o observa. O que pode parecer estranho para mim, talvez não seja para você e vice-versa. Cada experiência molda nossa percepção sobre o que estamos vendo. Por isso, é perfeitamente compreensível que você não concorde com a lista de programas que mencionei ou com os motivos que me levaram a citá-los. Curiosidade, alegria e até o medo são essenciais para o nosso crescimento como seres humanos. E o medo não está restrito a filmes de terror ou suspense. Ele pode surgir de lugares inesperados, até mesmo em coisas que não têm a intenção de assustar. Com esses programas, não foi diferente. O estranho pode sim ser assustador, mas também é fascinante e estimula o nosso lado lúdico, criativo e imaginativo. Sei que deixei de mencionar outros programas que podem ser considerados estranhos por algumas pessoas, como Que Monstro Te Mordeu, Divos não compreendidos, meu podem fave. ser considerados estranhos por algumas pessoas, como Que Monstro Esse daqui é o símbolo do ícone da minha infância, tá? Este divo icônico aqui. Nossa, eu amava, velho. Eu amava que monstro Te mordeu. Mordeu, Rumpins ou Gloob Gloob. Olha lá o famoso. Mas escolhi não citá-los por não ter tanta familiaridade com eles ou por não terem me marcado tanto.
Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no Não canal, acredito. deixar seu like e comentar. Pode ser uma sugestão de vídeo, um feedback ou até compartilhar um programa que marcou sua infância de alguma forma.